Esse vídeo é para falar um pouco sobre os jogos que eu zerei em 2025, né, final de ano chegando, então eu queria fazer um vídeo assim para comentar sobre todos os jogos, não foram todos, né, como se fossem muitos, sobre os jogos que eu zerei durante esse ano. Eu não zerei muitos jogos, mas zerei alguns jogos, eu peguei alguns jogos maiores para zerar, então eu não consegui zerar muitos, né. Vocês estão vendo aí na minha lista do backlog os jogos de 2025 que eu zerei. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e vamos fazer um tier list mais ou menos ali. Qual que eu gostei mais, qual que eu jogaria de novo, qual que eu não jogaria. E a gente também vai dar uma olhadinha, mas eu acho que não nesse vídeo. No próximo vídeo, em algum vídeo, nos jogos que eu pretendo zerar em 2026, né? Que eu tô jogando muito mais jogos e eu pretendo zerar muitos jogos em 2026. Tem alguns jogos que não entraram nessa lista porque eu ainda tô jogando eles, ou eu dei uma pausinha, que nem o Expedition, eu tô jogando ainda, não zerei, então acho que não vai dar tempo de entrar nessa lista, mas esses aqui foram que eles entraram, então beleza? Vamos lá, estamos aqui com a minha tier list, os jogos que eu zerei em 2025, né, como vocês podem ver aqui, tem alguns joguinhos. Little Nightmares 2, Little Nightmares 3 foi desse ano, Split Fiction também foi desse ano, Shadow of Mordor e o Shadow of War, zerei esse ano, e o Inside, tá? Peguei alguns jogos que eu já tinha na minha biblioteca da Steam, e alguns novos também, pra estar zerando, e vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Vou começar aqui, vamos começar pelo Little Nightmares 2. Little Nightmares 2, cara, foi um jogo que, assim, eu já sabia do potencial dele, eu já tinha jogado Little Nightmares 1, eu já zerei ele. Eu nunca tinha zerado o 2, tinha jogado só o começo. E o que mais me surpreende nesse jogo é a história e o como ele consegue superar o Little Nightmares 1, né? Porque eu acho o 2 muito melhor que o Little Nightmares 1. Pra mim, o Little Nightmares 1 ele é uma ideia muito boa. E o 2 ele transforma, ele aplica isso muito bem. Senti falta desse jogo não ser co-op, tá? Poderia ser, já que são dois personagens. Eu não sei se eu coloco ele no bom ou no muito bom, cara. O Little Nightmares 2, pra mim, ele é o ápice do Little Nightmares. Eu vou colocar ele no muito bom. Pra mim ele é um jogo muito bom. Ele é muito bom mesmo, joguem mesmo. Mas tem que jogar o 1 e o 2, tá? Pra entender. Eu não vou mentir não, eu tive que ver um vídeo no YouTube depois pra pegar tudo da história ali, porque é complicadinho, cara. Little Nightmares 3. Aí a gente tem uma sequência, né? Sequência que não é sequência, porque não interliga muito a história, sei lá, é meio esquisito. E não é feito pelos mesmos produtores, tá? Do Little Nightmares 1 e do 2. É feito por outros produtores, só leva o nome mesmo. Cara, eu zerei esse jogo junto com a minha namorada. E ela foi jogando, eu fui jogando algumas fases junto, né? A gente foi jogando junto, revezando. Eu não achei esse jogo bom, tá? Eu acho que ele não tem nada de Little Nightmares, ele não carrega a essência de Little Nightmares. Os personagens não carregam a essência de Little Nightmares. Eu não sei, cara, pra mim esse é um jogo... Eu não sei nem se ele poderia ser melhor, sabe? Eu acho que ele nem poderia ser melhor. Assim, o plot do final é interessante. Mas mesmo assim, cara, eu acho que ele é jogável, tá? Little Nightmares 3 pra mim é jogável. Não sei, cara. Se você tá muito sem nada pra jogar, joga. Split Fiction. Esse aqui pra mim foi a maior decepção e a maior surpresa do ano. Maior surpresa do ano porque ele é um jogo muito bom mesmo. E a maior decepção porque ele não foi indicado a nada, pô. Ele não foi indicado a nenhum prêmio do The Game Awards, cara. Isso é bizarro. Esse jogo é um dos melhores jogos do ano. Pra mim, ele é muito bom. Muito bom. O Split Fiction, ele faz o que o Take-Two fez, só que melhor. Né? Eu ainda prefiro o Take-Two, o meu gosto pessoal, tá? Eu gosto muito de filmes da Disney e todo esse universo fantasioso e o da DreamWorks também. E o Take-Two ele traz mais isso, né? Daquela fase do gelo lá pra parte final. Pô, aquilo lá é lindo, cara. Aquilo lá é lindo. O Split Fiction, ele é muito bom. A jogabilidade traz toda aquela mecânica de a cada fase muda a gameplay. Cada boneco tem armas e equipamentos diferentes. Pô, as fases de você andando com as motos que parecem as motos do... Ah, pô, agora esqueci o nome. Pô, aquelas motos neon que vai sair até um filme novo.
Não é possível que eu esqueci o nome. Vou falar que eu sou... Que eu tô de caô aqui. Esqueci o nome, cara. Mas enfim, a fase que você anda com as motos lá, que tem o rastro, o laser e tal, é muito, muito louco, é muito da hora mesmo. Esse jogo tem muita referência da cultura pop, cultura nerd. Eu gostei muito do jogo. E eu acho que ele é muito bom, cara. Eu acho que ele é muito bom. Eu acho que ele merecia alguma indicação, cara. Pelo menos assim, de melhor gameplay. Nem sei se tem esse... Se tem esse prêmio. Eu sei que tem de melhor ação e aventura. Ele é um jogo de ação e aventura. Ele é muito bom. Melhor co-op. Podia ter sido indicado. Pô, é muito bom. É muito bom. Vamos pelo Shadow of Mordor, tá? Primeiro. O Shadow of Mordor, pra mim... Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, tá? Inclusive, vai ser um videozinho aí sobre jogos do Senhor dos Anéis. Que eu já joguei. Vai ser muito bom. Fique esperto. Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, quando ele lançou, eu lembro até... Cara, eu tô ficando velho. Eu lembro até hoje, quando saiu o trailer desse jogo, mostrando os inimigos, o sistema Nemesis, pela Warner. E, cara, esse jogo é muito bom. Eu demorei muito pra jogar ele, eu tinha na minha biblioteca, eu peguei numa promoçãozinha. Ele sai muito barato, tá, pessoal? Você consegue comprar por 10 anos de jogo. Então, vale muito a pena. E ele é muito bom. Ele é uma história que não é canon, né? É um fangame, vamos dizer assim, né? Eles criam uma história ali no universo do Senhor dos Anéis que se passa entre os filmes do Senhor dos Anéis. E só que eles não mudam muita coisa. Isso é muito legal, tá? O jogo fica muito legal, é um personagem próprio, né? Que você joga, que é o Talion. E também tem o Celebrimbor, né? Que daí já faz parte do universo do Tolkien, do Senhor dos Anéis. E o jogo é muito legal, o sistema Nemesis é muito legal. Senti falta de algumas coisas, tá? Ele vai aprimorar, por exemplo, a parte de você poder usar os orcs que você recrutou durante o jogo, como guerreiros em uma guerra, assim tal. Você vai fazer isso mais pelo ato final do jogo. Então eu sinto que o Shadow of Mordor, ele é um experimento para o que seria o Shadow of War, que é o sucessor dele. Mas eu acho ele muito bom, tá? Eu zerei ele acho que com umas 15, 20 horas. Acho que por aí. Acho que não foi tanto. E eu acho que foi ótimo, tá? Eu acho que ele foi muito bom no que ele pretendia. Eu não acho que ele é muito bom. Eu acho que ele é um jogo bom, tá? Eu acho que ele é um jogo bom. Ele poderia ser melhor, ele é um jogo bom. Gostei muito dele. Pra quem é das antigas, me veio na cabeça agora. Pra quem é das antigas e tinha PC ruim, o pessoal usava muito esse jogo pra teste de desempenho, né? Você ia ver sei lá, uma placa de vídeo rodando um jogo, os caras tinham lá colocando Shadow of Mordor. Esse jogo é muito bom, esse jogo é lindo, tá? Vale muito a pena. Sucessor dele, Shadow of War, aí a gente tem polêmica, né? Muita gente torceu o rosto para esse jogo no lançamento, porque o jogo tinha microtransação, você tem o sistema lá de recrutar orcs, e você podia gastar dinheiro para ter orcs mais poderosos, e o jogo tem um modo online onde você usa esses orcs, né? Então era um pay to win. E, pô, isso é uma porcaria, né? Vamos ser sinceros, isso é uma porcaria. Depois a Warner voltou atrás e retirou isso do jogo. Retirou, hoje não tem mais esse sistema, tá? Tem o online, mas não tem mais esse tipo de sistema de pay to win. E o jogo é muito bom, tá? Gostei muito do jogo, ele expande muito o que é o Shadow of Mordor. O jogo é mais bonito, o jogo tem uma gameplay mais frenética. O sistema Nemesis evoluiu muito, você consegue recrutar os orcs têm tipos diferentes. Os orcs conseguem... se você recrutou eles conseguem te trair. Ou até se você matou eles podem voltar da morte lá, modificados e tentar te atacar. Então o sistema Nemesis ficou muito mais louco. A parada que no anterior você só conseguia lutar em uma guerra, usar o seu exército de orcs no final do jogo. Nesse você consegue logo cedo no jogo, porque tem o sistema de conquista de bases, né? Então você chega em um mapa, tem um forte lá comandado por um orc, e você tem que montar um exército para poder conquistar esse forte. E na hora da conquista é bem legal, tem uma guerra entre todos os orcs que você conquistou e os orcs da base. Achei legal? Achei. Coisas ruins sobre esse jogo e por que ele é inferior ao primeiro pra mim, tá? Eu acho ele bem inferior ao Shadow of Mordor. Primeiro, essa questão do sistema Nemesis evoluiu, é maneiro, tá? Mas as conquistas de base, elas enchem o saco logo cedo. A primeira conquista é muito legal, você conquista lá, você recruta os orcs do mapa, aí você vai lá e domina a base, massa.
Aí você descobre que você tem que fazer isso mais 6 vezes, tá? E não é fácil. A primeira vai ser fácil, as outras não é fácil. Se você perder a batalha, a guerra, né? Quando você tá conquistando o forte fica mais forte e vai ser mais difícil ainda, tá? Sem contar que tem a chance dos seus orcs te traírem. Se já não fosse por isso, no final do jogo, depois que você zera, tem um outro final secreto, onde você tem que reconquistar todas as bases. Pô, cara, aí ficou muito chato. Você tem que fazer a mesma coisa 12 vezes. 12 vezes. Então, assim, pra mim o jogo ele enjoou muito rápido, tá? Eu zerei o jogo. Zerei acho que com 40 horas. E tem um mapa secreto lá, um mapa adicional, né? Que você pode fazer. Que eu não fiz, não senti vontade de fazer. Outra coisa que eu também não gostei, no Shadow of Mordor a gente tinha uma sensação mais de um mundo aberto. Mesmo que não fosse um mundo aberto, né? Fossem mapas muito grandes e interligados. A gente tinha essa sensação. No Shadow of War a gente não tem essa sensação. No Shadow of War você tem um mapa lá onde você teleporta entre fases. E o sistema de missões dele pra mim também foi muito confuso. Tipo, eu não sei a ordem das missões. Eu fui fazendo, tipo, essa missão tá disponível, eu vou fazer. Aí aparecia outra missão de outra coisa, nada a ver, disponível, vou fazer. Aí, eu não sei a ordem. Então eu fiquei boiando na história do jogo. Aí depois eu tive que procurar. Sem contar as mudanças também que esse jogo faz do enredo, que daí fogem completamente, né? Do que é Senhor dos Anéis. Mas, como um jogo assim pra fã, se você já jogou o Shadow of Mordor, que é muito bom, vale a pena jogar esse aqui, tá? Pelo menos uma vez, vale a pena jogar, que o jogo é bom, mas ele poderia ser muito mais do que ele é, tá? Então vou colocar em poderia ser melhor. Infelizmente eu acho que a gente nunca vai ver outro Shadow aí, né? A Warner abandonou essa franquia e eu acho uma pena, porque o sistema Nemesis é patenteado por eles, então é um sistema que só existe nesses jogos e a gente não vai ver mais. Mas vale a pena, tá? Os dois jogos em promoção saem muito baratos, você vai ter muito conteúdo para jogar. Inside pra mim foi uma surpresa muito grande, tá? Eu já tinha ficado de olho nesse jogo há muito tempo, desde que ele lançou, lá atrás, né? O Inside, ele é da mesma empresa que fez o Limbo, né? Teve o Limbo, depois teve o Inside. E eu nunca tinha jogado Inside. E aí a minha namorada se interessou por jogar e a gente começou a jogar. E, cara, esse jogo é bizarro de bom. É muito bom. Ele é um jogo curtinho, você zera ele bem rápido, tá? Eu acho que foi o que? 6, 7, no máximo umas 10 horas, tá? Não foi tanta coisa. Joguei ele no Switch. E a história desse jogo é muito boa. É uma das ficções científicas mais legais que eu já vi. É muito, muito bom mesmo. Cara, pra mim o Inside é muito bom, tá? Então, cara, eu acho que é isso. O Inside é muito bom. Esses foram meus jogos de 2025. Foram jogos que eu zerei em 2025. Queria ter zerado mais. Tô jogando alguns ainda. Tô jogando o Final Fantasy XVI. Tô gostando bastante. Tô jogando o Clair Obscur. Não consegui zerar ele a tempo, então acho que entra na lista do ano que vem. E ano que vem daí vai ter muitos jogos. Eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês todos os jogos que eu pretendo zerar em 2026. E se você tá curioso aí, tem o meu backlog. Você pode entrar lá, já tem minha lista lá. Você pode dar uma olhada, beleza? Bom, jogos foram esses. E aí, me diz aí nos comentários quais jogos você zerou em 2025. Teve alguma surpresa? Algum jogo que você achou que não ia ser tão bom e foi incrível pra você? Me fala aí. Tamo junto, valeu, até a próxima.